Olá, pessoal. A gente vai comentar sobre casos de otimização e simulação para tomada de decisão na logística das lojas Renner S.A. Então, só começar me apresentando, eu sou a Catarina, eu sou de Campinas, eu sou graduada em Gestão de Comércio Internacional pela Unicamp. Depois disso, eu mudei um pouquinho de área, né? Eu fiz um mestrado em Pesquisa Operacional, doutorado na Engenharia Elétrica. E aqui na Lojas Renner eu trabalho como especialista em dados, já há 2 anos, no time de simulação e otimização que desenvolve ferramentas para ajudar a tomada de decisão do pessoal da logística. Olá, pessoal. Também vou me apresentar. Meu nome é Ariane. Eu fiz bacharelado em matemática na Federal de Uberlândia. Depois eu fiz um mestrado, né, no ICMC da USP, em São Carlos. Estou finalizando o doutorado lá, porém com ênfase em otimização. E no mesmo time da Catarina, sou analista de dados. E eu estou há 6 meses, mais ou menos. E eu vou apresentar, então, o que é pesquisa operacional e o que a gente faz também, né, no time, na squad de otimização e simulação. Pesquisa operacional, né, o termo está ligado à invenção do radar na Inglaterra em 1934, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que foi quando foi a versão moderna, né, que a gente conhece, foi o boom da PO, quando ficou evidente que os militares precisavam resolver alguns problemas significativos, né, de logística, da cadeia de suprimentos que surgiram com a guerra. Então, PO é uma área, né, é uma grande área que tem interseção com várias outras, mas ela é uma abordagem científica para a solução de problemas na gestão de sistemas complexos, que permite aos tomadores uma melhor decisão. E aí, a partir disso, em 47, George Dantzig criou um algoritmo simplex para resolver problemas de programação linear. E com isso foram surgindo as sociedades ao redor do mundo. Fundada em 52, a Sociedade Americana de Pesquisa Operacional foi criada ali, e no ano seguinte, em 53, teve, né, a fundação da Sociedade de Pesquisa Operacional. Aqui no Brasil, a gente tem a Sobrapo, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, em 69, quando foi realizado o simpósio de PO no Brasil, no ITA, em São José dos Campos. A pesquisa operacional está na intersecção de diversas áreas, assim, relacionadas, né? Por exemplo, simulação e otimização, a gente vê aqui teoria dos grafos, né, teoria dos jogos, teoria das filas, processo estocástico. Não tem uma linha assim que define exatamente onde é simulação ou otimização, no caso. Mas a gente vê uma interseção muito forte, por exemplo, em programação, matemática, heurística. O pessoal de ciência de dados também tem uma relação aqui com esses métodos de solução, né, decision science, enfim. A gente vê que PO tem essas relações ali, por exemplo, aqui, problema de transporte, roteamento, e ela é muito forte nesse sentido. E a gente vê, né, nesse artigo aqui traz uma crescente demanda de profissionais de PO com essas habilidades de modelagem matemática, né, contato com o cliente, com negócio, e tem crescido bastante, de acordo com esse artigo, né, até 2030 vai crescendo muito essa demanda, que é um profissional ali que está sempre como se diz,
num back-end ali tomando as melhores decisões, enquanto outras áreas, né, de data science e inteligência artificial, eles têm um outro papel ali, né, na tomada de decisão, mas que a gente consegue formular matematicamente e retornar essa melhor solução para o tomador de decisão ali ter um posicionamento eficiente com relação ao problema abordado. Então, só trazendo um comparativo aqui de otimização, simulação, PO, né, no que a gente faz aqui no time, na Renner, e no caso, inteligência artificial, aprendizado de máquina, que é machine learning. Então, quando de fato utilizar, quando é mais vantajoso, né, utilizar a otimização e simulação. No caso, otimização é quando a gente quer encontrar a melhor solução para um problema específico. Então, é uma técnica, né, que busca encontrar essa solução sujeita às restrições existentes no problema ali abordado. Então, por exemplo, a gente traz alguns exemplos, né, que é a otimização de rotas, que é quando a gente busca encontrar, né, uma melhor sequência ali de trajetos para otimizar a eficiência e reduzir os custos operacionais de transporte. Também tem a otimização de processos industriais. Então, são problemas que a gente visa otimizar as atividades relacionadas ali, realizadas dentro de uma empresa, de uma indústria. Problemas de scheduling, lot sizing, né, dimensionamento de lote, problema de corte e empacotamento. Existem vários exemplos, né? Também otimização de portfólio de investimento. Dentro da bolsa de valores, né? Por exemplo, você quer selecionar algumas ações ali que por algum motivo você tem alguma afinidade, né, tal, mas você também quer reduzir seu risco, né? Você quer comprar a ação ali, mas você quer reduzir risco, então a partir de métodos, né, de otimização, formulação matemática, programação matemática, a gente consegue otimizar, por exemplo, um portfólio de investimento. E já quando a gente tem o objetivo de entender como um sistema funciona, a gente utiliza uma técnica de simulação, né, que permite entender ali o sistema, muitas vezes identificar gargalos existentes no problema abordado e que, por exemplo, tem sistemas de evento complexo, que são basicamente eventos discretos, como simular fila de espera, fluxo de pessoas, por exemplo, no aeroporto, sistemas de transporte, sistema de produção também, simulação de sistemas físicos, por exemplo, sistemas físicos reais mesmo, né, como máquinas, equipamentos, processos industriais, então tudo é possível encontrar uma solução ali, mas em resumo, né, essa otimização e simulação são mais apropriadas quando, né, temos problemas em que a busca por uma solução ideal dentro de um conjunto de restrições é o objetivo principal, enquanto que a gente vê assim, né, que aprendizado de máquina é mais adequado para situações em que o objetivo é aprender padrões e fazer previsões a partir de dados históricos. Antes de passar a palavra para a Catarina, o que eu vejo assim que um profissional de PO tem todo conhecimento e estratégia de modelagem matemática, enquanto que outras áreas, principalmente aqui no comparativo de aprendizado de máquina, o profissional deve saber, né, conhecer dos métodos e aplicar nos dados. Mas cada abordagem tem suas próprias vantagens, desafios, e a escolha depende do problema específico, né, que está enfrentando, que quer resolver, mas tudo tem seu, como se diz assim, sua peculiaridade e também
É bonito, né? Ciência, tudo envolve isso aí. E a seguir, a Catarina vai comentar um pouco mais sobre os casos que a gente trabalha aqui no time de otimização na loja Renner. Só antes de comentar um pouquinho sobre a aplicação em si, né, no caso da loja Renner, eu vou comentar um pouco mais de detalhes sobre dois problemas, né, da formulação mais clássica dele, né, então um problema bem clássico de pesquisa operacional é o problema de roteamento de veículos, né, então pensando no caso de uma empresa de varejo, né, como a Lojas Renner, a gente pode aplicar esse problema na entrega dos pedidos do e-commerce, por exemplo. Então, imagina que a gente tem um centro de distribuição, ali na figura seria aquele ponto zero no centro, né? E os outros pontos seriam localização dos clientes que fizeram pedidos do e-commerce e a empresa tem que fazer entrega desses pedidos, né? Então, o objetivo é, dado um conjunto de veículos, fazer a entrega de todos esses pedidos com o menor custo possível, ou percorrendo a menor distância. Então, numa versão mais simples desse problema, né, que é essa formulação que vocês estão vendo na tela, a gente teria o objetivo de minimizar o custo global das rotas. Cada pedido ele vai ser designado a um único veículo, né, então não posso mandar um pedido para mais de um motorista. A gente tem que atender, né, a demanda total dos pedidos, então todos os pedidos que foram comprados online têm que ser entregues. E depois tem algumas restrições mais clássicas aí desse problema, né? Então, como é um problema de fluxo, a gente normalmente, né, o motorista sempre tem que sair e voltar para o centro de distribuição. Por exemplo, se teve algum pedido que não conseguiu ser entregue, ele tem que voltar para deixar o pedido ali para ele ser roteirizado novamente numa próxima oportunidade. E um problema clássico que acontece no roteamento de veículos é, às vezes, do método criar sub-rotas. Então, a gente tem que garantir que ele não vai criar sub-rotas ali, né? Então, não pode ter uma ligação ali entre alguns pontos sozinho lá no meio, né? Ele tem que ir e voltar para o CD. E o próximo problema é o problema que a gente... só antes disso, comentando, né, uma curiosidade sobre o problema de roteamento de veículos, né? Esse problema ele é conhecido na literatura por ser um problema NP-hard. Ou seja, isso significa que não existem hoje algoritmos conhecidos que resolvem esse problema em tempo polinomial. Então, conforme vai aumentando o número de pontos que a gente tem que percorrer na rota, o tempo para resolver esse problema de forma exata, ou seja, chegar na melhor solução possível, ele cresce muito rápido. Então, ali na tabelinha do lado esquerdo, por exemplo, um problema com 10 cidades, ou 10 pedidos que a gente teria que entregar, de forma exata a gente ainda consegue resolver de forma rápida. Mas conforme vai aumentando o número de pedidos para serem entregues, que entram ali na roteirização, o tempo de resolução já explode e a gente não consegue mais resolver isso de forma rápida, né? Pensando que, no caso, né, de entrega de pedidos last mile, é um problema operacional, né? Então, esses pedidos vão estar separados ali no CD todos os dias, então o motorista vai chegar lá e a gente tem que rodar a roteirização em poucos minutos, né? Para o motorista poder sair com esses pedidos e entregar no mesmo dia, né? Não dá para esperar muito tempo para ter a solução. Então, por causa disso, a maioria dos métodos utilizados não são métodos que dão a melhor solução possível. São métodos que são chamados de heurística, meta-heurística ou simulação, que eles trazem uma solução boa o suficiente, ainda seria melhor do que a gente ir lá na mão tentar ligar os pontos, né, e encontrar uma rota boa, mas não tem garantia de que é a melhor solução entre todas as soluções possíveis. E o próximo problema que eu queria comentar, né, que é um problema clássico também, que a gente trata em pesquisa operacional, é o problema de localização de facilidades. Então, esse problema ele já é um problema considerado estratégico,
e a gente quer decidir onde abrir uma facilidade, né? Então, pode ser, no caso da loja Sênior, por exemplo, onde eu abro uma nova loja, onde eu abro um novo centro de distribuição, ou um ponto de transit point. E nesse problema, a gente considera fatores como a localização do cliente, a localização dos fornecedores, custo de transporte, impostos ainda, incentivos fiscais. Nesse caso, esse tipo de modelo, ele pode... eu já comentei isso. Pode ser usado, né, para considerar ali, por exemplo, onde abrir uma loja. E pensando em outros setores, né, uma aplicação seria, por exemplo, onde eu abro uma escola, onde eu abro um posto de saúde ou uma delegacia, pensando que aquela localização atenderia um maior número da população no menor tempo. E, bom, aí a aplicação, né, que eu queria comentar desses dois problemas que a gente fez aqui na Lojas Renner S.A. seria um projeto piloto, né, que é uma operação de entrega last mile gerida 100% pela companhia. Então, a operação last mile significa a última milha, né? Então, o que eu tinha comentado desse último trechinho que falta ali na rota para entregar o pedido para o cliente. Por exemplo, o cliente que fez uma compra no site, no WhatsApp, e a empresa tem que fazer entrega, essa última perninha ali, né, da rota que é entregar para o cliente. Então, a gente ia passar de uma operação que era fazer essa entrega a partir do centro de distribuição para uma operação que ia aproveitar as lojas para fazer essa entrega, né? Então, o pedido ele ia sair do centro de distribuição e ir para uma loja, né, pegando uma carona ali no veículo que abastece a loja, e a partir da loja que já estivesse mais próxima do cliente, fazer essa entrega, né, dessa última perninha aí. E o objetivo com isso, né, era que reduzir custo e reduzir o tempo de entrega também, né, fazer uma entrega mais rápida para o cliente. E pode passar para o próximo slide, Ariane. Então, a abordagem que a gente utilizou, né, para resolver esse problema foi uma mescla aí de otimização com simulação. Então, vocês podem ver ali no slide, né, o simulador, ele... a primeira etapa da decisão, né, seria escolher as lojas que iam suportar essa operação. Dentro de todas as lojas que tinha em uma cidade, a gente tinha que escolher algumas, e dado algumas coisas que eu comentei anteriormente, né, como a posição dela em relação aos clientes, em relação ao CD e a quantidade de pedidos, historicamente, que tinha na região que ela poderia atender. Então, o simulador, dado essas lojas que tinham sido escolhidas, né, a gente sorteava alguns pedidos ali no mapa, né, dado uma distribuição histórica, né, das regiões que tinham tido pedidos num certo período de tempo. E dentro desse simulador tinha um módulo de roteirização, então ele fazia o sorteio desses pedidos, fazia a roteirização dos veículos ali, né, considerando a capacidade deles. Ali vocês podem ver que no vídeo ficam uns pontinhos vermelhos no final da roteirização. Esses são pedidos que não conseguiram ser entregues, né, porque tem uma taxa de insucesso, né, de pedidos, que às vezes o motorista tenta entregar, a pessoa não está em casa, que acabam não conseguindo ser entregues. Então, né, a gente tinha que considerar isso também. O objetivo disso tudo, né, era poder ajudar o pessoal ali da logística que ia implementar essa nova operação a tomar a decisão de quantos veículos eles iam precisar para negociar com a transportadora e dar um suporte em algumas decisões que eles tinham que tomar. E, bom, o segundo caso que eu queria comentar com vocês, que a gente aplicou otimização na logística sobre o Fulfillment Broker. Esse é um sistema que faz o despacho das remessas do e-commerce. Então, imagina que quando o cliente está fazendo uma compra lá no site, se a pessoa seleciona vários itens diferentes, né, esses itens podem
estar em localizações diferentes, né? Então, uma peça pode ser que esteja numa loja, outra peça em outra loja, outra peça no CD. Então, esse Fulfillment Broker, ele é o que vai encontrar o menor conjunto de origens possíveis para fazer o despacho desse pedido que foi feito lá no site. Então, ele precisa enxergar o estoque, né, da companhia que está no CD e o estoque que está nas lojas também. E ele vai aplicar algumas regras que são pré-definidas, né, algumas regras do negócio, para fazer essa quebra. Então, ele vai olhar para as lojas que estão habilitadas, olha para o CD, verifica, por exemplo, eu tenho uma malha a partir dessa loja para esse cliente, quanto dos SKUs que esse cliente colocou no carrinho? Por exemplo, são 5 SKUs. Qual é a melhor configuração de lojas e o CD que eu consigo para atender esse pedido? Eu tenho restrição de capacidade nas lojas? Por exemplo, cada loja tem um número máximo, né, de quantos pedidos ela pode atender. E esse não é o papel principal da loja, né? Então, esse processo de otimização, ele é feito aí por esse sistema, né, que a gente chama de Fulfillment Broker. Às vezes também só um comentário, né, quando pode ser também que às vezes um item apareça indisponível, dependendo da localidade que o cliente está fazendo a compra, né. Um dos motivos é que o broker, ele pode ser que não tenha conseguido uma combinação que atenda aí todos os requisitos do negócio, né, para atender os itens desse pedido do cliente, né, esse seria um dos motivos. Então, o que a gente fez para resolver isso também foi utilizando, né, simulação, e nesse simulador, né, é definido, dado uma distribuição histórica, onde que os pedidos vão nascer, né, ou seja, onde que esse cliente está, e aí ele faz um sorteio, usando uma distribuição histórica também, né, de quantos itens desse pedido, quantos itens costumam ter, né, em cada pedido, dependendo da localização de onde esse pedido nasceu, né? Então, quantas peças por item, ou quantos tipos de itens diferentes, né? E a saída esperada desse módulo de simulação, né, seria uma distribuição dos pedidos a nível interestadual, intermunicipal, e qual seria o custo médio, né, para atender esses pedidos. E aí, ali no próximo slide, a gente mostra, né, que esse problema, ele se assemelha a um problema que também é clássico, né, na pesquisa operacional, que é um problema de cobertura de conjuntos. Então, como eu tinha comentado, né, a gente quer encontrar qual o menor número de origens diferentes, né, que vão atender o maior número de itens desse pedido. Então, esse problema, ele pode ter origens que se cobrem entre si, né, então pode ter lojas próximas que tenham os mesmos itens desse pedido, e a gente tem que escolher qual a melhor combinação delas, né, para atender. Bom, só comentando um pouquinho ali sobre a formulação, né, um pouco mais de detalhes. Então, a gente tem um conjunto de SKUs, um conjunto de origens, e o N ali na formulação, né, seria o menor entre o parâmetro que a gente tem ali de quebras máxima, que seria uma regra de negócio, e o tamanho desse conjunto. Então, o simulador, ele vai fazer um loop, né, percorrendo ali as possibilidades, e aí ele tenta encontrar, né, a melhor combinação de origens. Esse problema também é um problema que cresce exponencialmente, e dependendo do número de itens para a gente atender, ele começa a ficar intratável, né? Então, por isso que simulação foi uma alternativa que a gente utilizou para resolver esse problema. Bom, esses eram os casos que a gente tinha para trazer. Se vocês ficaram interessados, tem também ali o nosso Instagram de carreiras, vocês podem consultar ali as vagas disponíveis para a área de tecnologia e dados. E a gente tem também um podcast que tem comentando vários episódios sobre esses temas, né? E alguns outros também, se vocês quiserem saber mais. E é isso. Muito obrigada.